acesso à habitação, sem dúvida nenhuma que tem valores muito elevados associados, e aqui o arrendamento pode ser um fator decisivo para, de certa forma, minimizar dificuldades. Olá, o meu nome é Karina Meireles e sou especialista em finanças pessoais e empresariais, e este é o podcast As Contas que Contam. Tenho cá comigo uma pessoa que eu gosto muito, aliás, os meus convidados, eu gosto muito dos meus convidados, e a pessoa que vos trago hoje é alguém que vos vai falar da importância destes apoios do arrendamento e tirar aqui todas as dúvidas. É o Eduardo Queiroga, arquiteto. Olá, Eduardo. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Há aqui, e eu vou fazer aqui as ditas perguntas da praxe, porque acho que sem dúvida nenhuma que, e temos muito para falar deste tema da Porta 65, começaria por lhe perguntar, e isto numa perspectiva também de toda a sua experiência, o que é que durante a sua vida ninguém lhe ensinou sobre finanças e que tinham um impacto muito significativo naquilo que é hoje, o seu trabalho, por exemplo? Eu acho que muita coisa, portanto, as finanças e tudo o que tem a ver com as nossas contas pessoais, eu acho que nos ensinam muito pouco, portanto, sempre nos ensinam e nós vamos aprendendo um bocado depois com a vida, com, sei lá, a formação de uma empresa, os impostos que temos que pagar, etc. Mas tendo essas coisas diretas, não é? Que eu acho que são muito diretas, acho que depois tudo o que tem a ver com a nossa gestão do dia-a-dia, aí eu acho que as coisas ainda se complicam muito mais. Portanto, e acho que nós, culturalmente, não chegamos nunca a fazer essas contas de quanto é que gastamos, se calhar, com a nossa casa, com a gestão da nossa casa, a água, a luz, compras que fazemos, educação, saúde, a partir de determinada altura. Enquanto somos novos, se calhar nem pensamos nisso, se temos ou não temos que ter seguros. Portanto, acho que há toda uma série de coisas que temos que aprender e que eu acho que nós, infelizmente, vamos aprendendo com o dia-a-dia, não é? E não por antecipação, digamos assim. E que ainda falta muita coisa a ser feita, não é? Sem dúvida, acho área. Que sim. E depois também acho que é um mundo complexo, não é? E, portanto, eu acho que cada pessoa deveria ter ou deveria ser muito bem informada para depois poder tomar as opções que mais se adequam à sua vida, ao seu agregado, à sua situação. Acho que é um bocadinho isto. Eu acho que nos falta informação para percebermos e para tomarmos as opções, se calhar, mais corretas e nos adaptarmos até ano a ano, ou de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. Pronto, acho que é um bocado isso. E aqui, já vamos lá. A Porta 65, há muita falta de informação destes apoios. Sim, não é? Sim. Antes queria lhe perguntar o que é que ainda lhe falta saber? Muita coisa. Eu acho que este tema também está sempre em constante mudança, portanto, em mutação, e, portanto, nós temos que nos adaptar e informar e informar. Portanto, mesmo estes programas que estamos a falar, ligados mais à habitação, eles vão sendo alterados consoante o próprio governo, ou algumas diretivas ou algumas indicações europeias, e, portanto, nós temos que estar constantemente em informação e a ser informados. Verdade, não é? E que programa é este, Eduardo? Para quem não conhece, ficar a saber mais em detalhe. Eu acho que este programa surgiu no conjunto de uma série de programas que o ex-governo criou, e que sentiu, portanto, que havia uma necessidade e uma carência muito grande, e havia uma falha, digamos, do sistema de não poder ajudar as pessoas que tinham carência a nível de habitação, e não estamos só a falar do poder de aquisição, estamos a falar do arrendamento, e eu acho que isto é uma diferença muito grande. Portanto, eu acredito que há uns anos o que foi privilegiado foi a aquisição, e, portanto, o que os governos anteriores fizeram nos anos 80, 90, foi um pouco dar ou proporcionar aos agregados familiares o acesso ao crédito para a aquisição do seu imóvel, não é? Da sua casa, e eu acho que descurou-se um bocadinho esta parte do arrendamento?
por exemplo, deste apoio? Eu acho que sim, mas se calhar os tempos eram outros. Sim. Também. Não havia tanta mobilidade. Certo. Por exemplo, nós hoje em dia, as famílias, sei lá, lembro-me, por exemplo, assim rapidamente dos professores, não é? Um professor ou tanto está hoje, sei lá, em Bragança, como, por exemplo, daqui a um ano pode estar em Lisboa, ou pode estar no Alentejo, ou pode estar noutro sítio qualquer. Portanto, há uma mobilidade muito grande. As pessoas novas também têm, já não têm um trabalho, já não têm um emprego, não é? Em que estão uma vida inteira nesse mesmo posto de trabalho, portanto acabam por também ou vão para o estrangeiro e depois regressam, mesmo dentro do país também acabam por se deslocar muito mais. Portanto, eu acho que esta questão do arrendamento ganhou agora efetivamente uma outra importância e tem que se olhar para ele dessa forma, desta mobilidade, e as pessoas também não querem um encargo fixo, quer dizer, e muito para até aos 65 anos eu vou ter esta casa. Eu acho que isto também é cultural, acho que os nossos pais foi-lhes transmitido esse ensinamento. Eu acho que esta geração mais nova, eles preferem quase como ter carro. Portanto, hoje em dia há muita gente que já não tem carro também, não é? Sim. E principalmente nas grandes cidades, e portanto eu acho que aconteceu muito isto, e portanto esta alteração prende-se com isso, e eu acho que o governo, voltando à pergunta, apercebeu-se um bocado deste novo paradigma, digamos assim, e criou ferramentas e instrumentos novos, não é, para solucionar este problema. Este programa chama-se Porta 65. Sim. Em que é que consiste na realidade? O programa iniciou com o Porta 65, que era jovem, que era só, digamos, destinado e focado nos jovens. Jovens, estamos a falar de agregados até entre os 18 e os 35 anos. Com exceção, uma das pessoas do agregado pode ter 36, se a outra tiver 34. Pronto, há algumas exceções, mas a regra geral é essa. E o programa basicamente consistia em dar aqui um apoio suplementar à renda que esse casal ou não, uma pessoa sozinha podia ter. Até mesmo pessoas de estudantes que estejam a estudar podem candidatar-se e podem usufruir deste programa, não é? Agora, recentemente, há uns anos, por causa também destas dificuldades, um pouco da pandemia também, que houve aqui que nos mudou um bocado o dia-a-dia da nossa vida, não é? E, portanto, alargaram este programa e, no fundo, podem-se candidatar todas as pessoas, com qualquer idade. Portanto, não há aqui limite de idade para eu me candidatar a este programa. E vou pegar aqui, e nós já falamos sobre isto, há pessoas que, tendo acesso a esta informação e este programa, têm a dúvida da questão do IRS. Não é? Eu tenho que, na mesma, não esquecer esta vertente, não é? Portanto... Sim, isto é no fundo um apoio, e esse apoio tem que constar no IRS, portanto é dado, e portanto nós temos que fazer referência na mesma, e é muito simples, é o valor que eu recebo, que me é atribuído, tenho que o declarar, digamos assim. Quais é que são os documentos necessários à candidatura? Isto numa perspectiva de... não é difícil, Eduardo, ou seja, também para simplificar aqui não um é difícil, e eu acho que mesmo no próprio portal, porque existe um portal na internet que eu acho que as coisas já não estão tão bem explicadas como estavam, porque eu acho que há um bocadinho esta fusão, digamos assim, entre o Porta 65 jovem e o Porta 65 mais, quer dizer, as coisas agora estão um bocadinho misturadas. Eu acho que devia ter sido feito aqui quase um upgrade, uma atualização da própria plataforma, mas na prática as coisas estão lá todas muito bem. Que é o Portal Habitação. Portal Habitação, as coisas estão claras e muito bem explicadas. Há inclusive um simulador, portanto as pessoas também podem entrar e simular em função do seu agregado, em função do seu rendimento, para depois perceberem que tipo de casa e até que valor é que podem ou não ser apoiados, que podem procurar casa para qual é o valor máximo da renda que podem ter. Pronto, essas coisas estão lá no simulador. Os documentos são documentos muito simples e que nós temos no dia-a-dia, portanto estamos a falar número de contribuinte, os nossos dados pessoais, isso qualquer pessoa tem. Depois tem que ter a declaração de rendimentos e um contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento tem que ser, digamos, tem que ser participado, portanto tem que ser declarado tudo, portanto não há volta a dar. E basicamente são estes os documentos, é uma coisa muito simples mesmo, muito simples. Como é que é calculado o apoio? Para percebermos aqui, para quem lá está,
também perceber que não é difícil, não é? Não, e esse simulador ajuda, mas na prática o que o simulador faz é uma coisa muito simples, pega no rendimento que o agregado tem, se é uma pessoa que trabalha, se são 2, depende, 3 até, pronto, pega nesse valor, ele vai juntar o valor do rendimento anual e depois calcula aqui, através de uma taxa de esforço, não é? Que há sempre uma taxa de esforço máxima que nunca pode ultrapassar os 60%, o agregado também não pode ter um valor superior na junção de todas as pessoas que estão no agregado, 38 mil e qualquer coisa euros, portanto há uma série de limites também para a ajuda, não é? Para esse apoio, para fazer sentido. E depois, outro fator muito importante, além do rendimento do agregado, tem a ver com a localização do imóvel, portanto, da fração que se vai alugar. Que tem impacto no valor também, não é? Que tem um impacto. Uma renda, sei lá, no centro de Lisboa ou no centro do Porto é completamente diferente de uma renda, se calhar noutra cidade mais no interior ou noutro local, pronto. Esse fator da localização é importantíssimo e vai fazer com que depois eu calcule aqui a minha taxa de esforço e diga que, por exemplo, um casal que tem um rendimento médio, sei lá, mensal de 2.000 ou 2.200 euros, pode alugar uma casa, por exemplo, se calhar em Vila Real, por, não sei, fazendo os 30% ou 40%, sei lá, 600 euros, mas se calhar no Porto já podia ir até aos 800, ou pronto, com o mesmo, apesar de ganharem o mesmo, se calhar a taxa de esforço ou o apoio que lhe é concedido é maior no Porto, por exemplo, do que em Vila Real. Estou a falar hipoteticamente, não é? Nós aqui podemos fazer duas coisas. Eduardo, pergunto-lhe, podemos tomar ou fazer isso como uma previsão para eu ter a noção antes de passar para o arrendamento e numa perspectiva de identificar, por exemplo, por onde é que eu vou, não é? Sim. Não é? Para também balizar aqui um bocadinho. E outra pergunta que eu lhe faço é se isso é garantido, o valor que lhe aparece que eu tenho no simulador, que é aquele valor real. É muito aproximado. Pode haver ali umas décimas, pode haver uma coisa. É muito bom. Pronto, assim, uma coisa muito ténue em termos de diferença. Porquê? Porque o valor do tal fator que nós estamos a falar aqui, que é importante, da localização, vai alterando, não é? É atualizado todos os anos, pronto. Mas o meu rendimento também eu espero que as pessoas vão ganhando cada vez mais, não é? Também pode sofrer alguma alteração. Mas aqui prende-se até, a diferença maior prende-se efetivamente com a localização do imóvel. Mas é fidedigno, digamos assim, é muito realista. Falamos aqui inicialmente da Porta 65+, e da Porta 65 Jovem. O que é que difere nos dois? Para quem lá está a perceber exato, para quem nos está a ouvir e a ver, perceber quais é que são aqui as o Porta 65, ele, pronto, é o programa mãe original, digamos assim. Portanto, além da baliza que nós falamos aqui da idade, certo. As outras coisas e genericamente são muito semelhantes. Portanto, estamos a falar que tenho que ter obrigatoriamente um contrato de arrendamento, não posso ser familiar do proprietário desse imóvel que eu vou arrendar e também não posso ter outros imóveis. Portanto, eu não posso candidatar a este programa, não é? Se tivesse mais 2 ou 3 casas em que estou a alugar, por exemplo, não é? Portanto, isto era a base. Agora, o Porta 65+, além de alargar um pouco, de alargar esta questão da idade, trouxe aqui uma coisa que é muito importante, que tem a ver principalmente com esta dificuldade e com a questão da pandemia e não só da pandemia, mas também da dificuldade efetiva que as pessoas estão a ter em encontrar habitação. E em que diz que se esse agregado, não é, teve dificuldade nos 3 meses anteriores à candidatura ou no mesmo período homólogo do ano anterior, não é? O seu rendimento diminuiu em cerca de 20%. Eu ia lhe perguntar que dificuldade era esta, como é que vocês mediriam? É o rendimento do agregado. Certo. Portanto, ele tem que ter uma diminuição desse rendimento em 20% ou mais, claro, e portanto aí já se pode candidatar. Portanto, acaba por especificar mais, como alargou aqui o seu raio de ação e acaba por incluir todas as pessoas, acaba depois por fazer uma triagem mais fina da dificuldade dessas pessoas.
mantendo na mesma a questão do contrato de arrendamento, certo, de estar, digamos, ser inscrito na autoridade tributária, a questão de não poder ser familiar direto do certo, arrendatário, aquelas coisas todas mantém-se, acrescentando ainda depois coisas mais finas para fazer essa triagem. Esta questão da triagem, isto que se acrescentou, significa que eu posso receber mais por ter tido um decréscimo acentuado naquilo que foram os meus rendimentos? Não, mais eu não diria. Eu posso entrar no programa. Portanto, vamos imaginar, eu tenho 40 anos, não é? No anterior programa, no Porta 65, eu não entrava, não podia, já tinha passado. Por causa da idade, Eu não é? agora, se tivesse dificuldade e, sei lá, não digo fiquei sem trabalho ou podia ficar sem trabalho, eu, para manter a minha casa, posso fazer essa candidatura, provando que efetivamente o meu rendimento diminuiu os 20% ou mais de 20%. Ou seja, esse é um fator adicional. Ou seja, não é o principal, não é? Mas é um fator adicional, digamos assim, para me poder candidatar. Falamos há bocado, e o Eduardo tocou aí na questão das tipologias. Quais é que são as tipologias que me posso candidatar? Vai depender do simulador, daquilo que o simulador ou não? Não, vai depender do agregado. Okay. Portanto, vamos imaginar, somos um casal, não é? Eu posso candidatar-me até uma tipologia T2, tenho 2 quartos. E assim por aí adiante. Portanto, eu sendo um casal, se somos um casal, não nos podemos candidatar a um T3 ou um T4, mesmo que a renda seja baixa, não é? Certo. Portanto, estamos sempre a falar aqui de tipologias que têm que ser adequadas com o agregado que estamos... Vamos imaginar que, e já falamos sobre isto, mas acho também é importante passar esta mensagem para quem nos ouve e quem nos vê, que é, eu hoje tenho uma família que vai crescer daqui a 1 ano ou 2, não é? Sim. E essa perspectiva da tipologia que o Eduardo fala pode mudar. Sim, mas pode adaptar. Portanto, nós quando fazemos a candidatura tem um prazo máximo de 5 anos e eu posso a qualquer altura alterar esta candidatura, não é? Por exemplo, eu até posso hoje fazer a candidatura para o Porto, porque moro no Porto, mas por, sei lá, qualquer motivo, a família daqui a 1 ano ou 2 anos vai morar para, sei lá, para Coimbra, não é? Eu posso alterar a minha candidatura. Poderei ou não é? Em função do que o mercado de Coimbra tem disponível, não é? De arrendamento, eu enquadrar-me lá, a renda ser possível ou não de pagar, uma série de coisas. Certo. Mas eu posso alterar isso, assim como posso também alterar a tipologia, por exemplo. Não é? Certo, ou seja, não preciso ir para mudar de cidade, por exemplo, eu posso fazer onde estou, mas Exatamente. a família cresceu. Cresceu, por qualquer motivo. Essa questão que estávamos a falar há pouco da tipologia poder ser já superior ao que o agregado tem, se é um casal novo, por exemplo, pode ter já um T2, não é? Isto pressupõe que nele, num período de 5 anos, até pode ter um filho, mas podem ter 2 até, quer dizer, podem ficar no mesmo quarto, depois isso é sempre muito relativo. Sim. O que é considerado, ou por qualquer motivo, eu no meu agregado passei, sei lá, um dos meus pais ficou sozinho, então teve de vir morar comigo porque precisa de cuidado, e eu em vez do T2 preciso de um T3. Ok, eu posso alterar a candidatura, voltando sempre a frisar que tenho que cumprir, a respeitar todos aqueles pressupostos, a taxa de esforço, o rendimento do agregado, etc, etc. É como se eu fizesse uma nova candidatura, Eduardo, nesse caso? É, só que eu acredito que, e nestes casos nós também temos um bocado de experiência disso, vai ser tida em conta eu já ter uma candidatura aprovada, estar a cumprir tudo, não é? E, portanto, será mais célere uma adaptação do que uma candidatura de novo, de raiz. Será mais célere e mais fácil de aprovar uma alteração? Sim, ou não? Sim, acredito que sim. Sim. Ou seja, uma coisa acaba por ter impacto na outra, não é? Já foi feita a triagem toda ao histórico, e, portanto, no fundo, verificar apenas o que alterei, não é? Qual é que é o valor máximo da renda? O valor máximo tem a ver com essa taxa de esforço. Primeiro, nós temos que ver as rendas e também depende da localização. Portanto, a localização é um fator importante, que era aquilo que eu há pouco estava a falar, porque eu posso ter... muitos valores, altera muitos valores. Claro. E depois a taxa de esforço que cada agregado pode ter, não é? Portanto, eu poderei ter o mesmo T2 com a mesma área, por exemplo, ter um valor de 1.000 ou de 1.000 e tal euros em Lisboa e de, se calhar, 500 ou 600 euros, não sei muito bem onde, mas pronto. Essa questão dos 5 anos que o Eduardo falou há bocado, implica já aí dentro possíveis alterações que eu possa fazer, ou a partir do momento em que eu faço uma alteração, conta novamente mais 5?
Não, os 5 são é o Isto é uma total. dúvida que pode surgir, sim, não é? E eu todos os anos tenho que fazer prova, digamos, do meu rendimento, um pouco dos documentos que eu dei entrada. Eu, ano a ano, tenho que, não é fazer uma nova candidatura, mas tenho que fazer um comprovativo de que estou na mesma, que o contrato está de arrendamento está em vigor, que comprovar os meus rendimentos, portanto tenho que fazer sempre essa validação. Não esse refresh, digamos assim. Sim. Há prazos para fazer isso todos os anos? Ou seja, como é que eu me lembro que tenho que fazer esse... Agora não há prazo. Antigamente no Porta 65 existia, agora não. Agora pode-se fazer a candidatura todo o ano. Ou seja, eu se fizer hoje, de hoje a um ano, posso fazer desde o início do ano até... Sim, pode haver até, inclusive, muitas vezes as candidaturas, estes prazos são sempre relativos aos prazos que nós vemos em termos de legislação, mas muitas vezes, e porque as equipas também que avaliam e que canalizam estas candidaturas muitas vezes estão sobrelotadas e portanto não respondem no prazo, digamos, que seria expectável, mas por exemplo, quando isso acontece depois é dado até os retroativos. Por exemplo, se eu faço a candidatura agora... Isso é muito importante. Sim, mas isso acontece, portanto eu consigo depois ir buscar rendas até já anteriores à entrada em vigor ou entrada em vigor, ou quando me dá a resposta positiva. Não é? Eduardo, dê-nos um exemplo. Eu submeto agora. O ideal seria ter uma resposta daqui, por exemplo, a 2 meses, por exemplo, a 1 mês, não é? Tem daqui a 6 meses, por exemplo, que a resposta dá, mas eu na candidatura, como tenho um contrato que coloquei, não é? É dizer que o contrato vai começar, por exemplo, no dia 1 de maio, eu se calhar, se tiver a resposta positiva em setembro, eu consigo receber ou vou receber as rendas de maio até setembro. Isto é muito importante. E depois as rendas, a partir daí são pagas sempre, não é as rendas, é o apoio, esse desenroço, não é? É pago até o dia 8 de cada mês. Muito bem, por transferência bancária, tudo automático. O NIB ou o IBAN é um dos elementos que temos que entregar, temos que ter uma conta, mas isso em qualquer programa é feita a transferência, não é? Diretamente para a conta do agregado. Ou seja, se eu só tiver a aprovação em setembro, eu vou receber os meses de maio até setembro, como o Eduardo disse, sim. Tudo uma vez e depois vou recebendo mensalmente. Mensalmente, exatamente. Muito bem, isso é muito interessante, porque conta no fundo a data da candidatura que eu fiz. Sim, exatamente. Onde eu posso, em termos de ideia, posso pensar que vocês não têm forma de dizer que está aprovado ou vai ter garantias de que quase certeza que vai ser aprovado. Não, portanto, pode acontecer isso. Sim. Que é de maio para setembro, eu só ser em setembro, mas até lá pode ou não ser aprovado, se correr bem, tanto melhor, não é? Sim, e neste momento é um pouco também, quer dizer, há muitas dúvidas. Voltamos há um bocadinho à conversa inicial que estávamos a ter. Estes programas dependem muito do próprio governo, de quem está à frente destas matérias, não é? E o entendimento foi agora com este novo governo pode ser outro, portanto podem as regras mudar, portanto estamos a falar de fazer hoje uma candidatura, se eu tenho uma resposta até setembro pode mudar muita coisa, não é? Portanto o que estamos a falar hoje é verdade, mas pode não ser verdade daqui a um mês, por exemplo. Portanto... E isto é muito importante passar para quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, que não depende de vocês. Ou seja, esta questão de haver alguma coisa que altere e que tenha um impacto naquilo que é o tempo de resposta que vocês dão, vocês não conseguem controlar isto, não é? Sim, eu acho que aqui o importante é perceber que isto é uma ajuda, é um apoio, não é? Ou seja, eu por determinadas situações, não é? Quando fiz o meu contrato de arrendamento ou quando estou a pensar a fazer o meu contrato de arrendamento, eu próprio, e voltando à primeira pergunta que se calhar que a Karina fez, foi a questão do que é que nós sabemos da economia. E eu acho que muitas vezes nós não pensamos, ou pensamos sempre no mundo perfeito, não é? E portanto eu quando, eu ganho 1.200 euros por mês, não é? E eu vou fazer um contrato de arrendamento por 700, sobra-me 500 euros, quer dizer, 500 euros por mês se calhar não chegam para eu viver, pode-me acontecer alguma coisa. Eu acho que esta questão, em primeiro lugar, nós temos que perceber que ela é um apoio e portanto terá sempre que ser vista
dessa forma, ou seja, se vier e se eu tive por qualquer motivo uma diminuição do meu rendimento, ela vai-me ajudar num período transitório, mesmo este período de 5 anos, estamos a falar do período máximo, porque, por exemplo, eu posso, sei lá, passado 1 ano ou 2, não é? 1 ano ou 2, posso estar a ganhar, olha, arranjei um emprego melhor, qualquer coisa, e estou a ganhar 3 ou 4 vezes mais. Posso deixar, e é por isso que tenho que fazer sempre a atualização, a confirmação todos os anos, sim, eu posso deixar de ter este apoio, não é? E, portanto, isto pode acontecer também. Sim. Portanto, estas coisas mudam muito rápido, sim, não é? E nós temos que estar atentos a isso. Para terminarmos, que isto passa a correr, mas acho que sem dúvida nenhuma é um tema que é muito importante e eu continuo a achar que há muitas pessoas que ainda não sabem destes programas, que podem ter acesso a eles e, mais uma vez, reitero aquilo que o Eduardo disse, isto é um apoio. E é muito importante nós considerarmos como isso, que é, também não pensarmos numa perspectiva, ok, eu consegui o apoio e agora vou gastar. Sim, é? Claro. Também numa perspectiva já a pensar no futuro, porque o apoio hoje é um, amanhã pode ser outro, por exemplo, e nunca pensar que este apoio vai ser ou incentivar eu a gastar mais, não claro. É? Sim, sem dúvida. Mas isto tem a ver com o próprio... A questão da habitação... Eu acho que estas ajudas que o próprio Estado foi sempre dando, não é? As pessoas têm... Eu acho que agora já não é tanto assim, mas há uns anos atrás era muito esta forma. As pessoas eram apoiadas ou eram ajudadas e achavam que era um apoio ou uma ajuda para a vida toda. Claro. Portanto, mesmo a questão de lhes ser atribuída uma habitação num determinado município, pressupunha-se que essa habitação era para uns anos e a pessoa iria trabalhar ou para adquirir ou para arrendar uma habitação fora dessa ajuda, não é? Para depois poder entrar outra família. Claro. E eu acho que estas coisas têm efetivamente que nós temos que culturalmente, não é? Adaptar-nos e mudarmos esta ideia, não é? Concedida que um apoio é para toda a vida ou que a ajuda é para toda a vida, não é? Quer dizer, isto tem que ter um espaço, uma duração de tempo, não é? Para nós, no fundo, ultrapassarmos esse obstáculo, essa dificuldade e depois continuarmos normalmente. Se pudesse mudar alguma coisa, o que é que seria? Para fecharmos em beleza. Não sei, eu acho que esta questão da habitação, eu acho que com o último governo, eu acho que se tocou aqui numa série de pontos. É um assunto que é transversal, já se vem falando há muito tempo nisto, mas efetivamente eu acho que colocou-se o dedo na ferida em algumas coisas aqui. E eu gostava que nos próximos anos que se continuasse a falar disto, porque eu acho que a habitação é quase como a saúde. Portanto, se eu não tiver a base, não é? A base para eu estar bem, um sítio onde eu me sinta seguro, eu não consigo ter uma vida condigna. E eu acho que a habitação é efetivamente, seja através do arrendamento, seja através da aquisição, seja através de outros programas que me ajudem a ter a minha habitação própria, isso é muito importante, não é? Eu acho que isto era o que eu desejaria, digamos assim, para os próximos anos. Não é? Eduardo, obrigado. Nada. Foi um gosto. Já sabe, contamos sempre consigo para nos fazer companhia nos próximos episódios, mas sem dúvida nenhuma que este é um tema que era e é muito importante de ser abordado, e por isso já sabe, se quiser saber mais, vá ao portal Habitação, porque sem dúvida nenhuma que eles têm toda a informação lá ao detalhe e têm um simulador como o Eduardo disse, e portanto tem lá toda a informação, vai ficar completamente esclarecido. Quanto a si, acompanhe-nos nos episódios. Se tiver alguma ideia que queira que seja abordada ou algum assunto que queira que seja abordado nos episódios, já sabe, envie um e-mail para info@carinameireles.pt. Até para a semana.